Olá, boa tarde. A Receita Federal recebeu até agora mais de 1 milhão de declarações do imposto de renda. A expectativa é receber 32 milhões de declarações até o dia 30 de abril, que é o prazo final. No Jornal da Justiça de hoje, vamos tirar algumas dúvidas sobre o preenchimento da declaração do imposto de renda. Mas esse é apenas um dos destaques. Veja também. Justiça Federal autoriza motoristas de Uber do Distrito Federal a importarem vacinas. O juiz concordou com os argumentos de que os motoristas de aplicativos estão expostos a níveis maiores de risco de contaminação. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, envia ao Superior Tribunal de Justiça cópias de diálogos de agentes da Operação Lava Jato. E ainda no quadro sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, você vai ver a evolução da estrutura da Suprema Corte durante os últimos anos. A composição da Corte Suprema passou por várias alterações. Chegou a ter 23 juízes antes da República. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou para hoje, às 5 da tarde, regras mais rígidas para evitar a disseminação da Covid-19. Entre as 11 horas da noite e 5 da manhã, será proibido permanecer em ruas, espaços públicos e praças. Quem descumprir a determinação está sujeito a multa de R$ 562. No entanto, está permitida a circulação de pessoas. Bares e restaurantes só poderão abrir das 6 da manhã às 5 da tarde, com apenas 40% de ocupação. Outras cidades do Rio de Janeiro também adotaram medidas de restrições. Alagoas e Fortaleza são exemplos de outros estados que, a partir de hoje, vão permitir apenas o funcionamento de serviços essenciais. E a Justiça Federal do Distrito Federal concedeu uma decisão provisória para que o Sindicato dos Motoristas por Aplicativo importem vacinas contra a Covid-19. Esse é o primeiro caso de uma autorização judicial para importação do imunizante por particulares. Já são mais de 260 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Quase 11 milhões de brasileiros foram contaminados no país e a corrida pela vacina ainda está longe de terminar. Pelo Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, pouco mais de 7 milhões e 600 mil pessoas do grupo prioritário receberam a primeira dose da vacina. Por causa dessa dificuldade, o Sindicato de Motoristas por Aplicativo do Distrito Federal entrou com ação contra a União e a Agência de Vigilância Sanitária e pediu na Justiça autorização para comprar diretamente os imunizantes. O juiz da 21ª Vara Federal Civil do Distrito Federal aceitou o pedido do sindicato e levou em conta a nova onda de contaminação em massa da população. O juiz concordou com os argumentos de que os motoristas de aplicativos estão expostos a níveis maiores de risco de contaminação devido à atividade. A dificuldade na vacinação e os prejuízos na economia, como o desemprego, também foram levados em conta pelo juiz para permitir a importação de vacinas pelo sindicato. O sindicato deverá fornecer a lista de todas as pessoas que serão vacinadas e a importação deverá ser intermediada por empresa autorizada pela Anvisa. A análise dos imunizantes pela agência deve ser feita somente após a chegada das vacinas no país. O juiz afirma que não se trata de desmerecer a administração pública, mas sim de reforçar as ações que por ela estão sendo feitas. A grande questão é que cada brasileiro vacinado beneficiará não só a União, mas a todos aqueles outros brasileiros que também precisarão da vacina, permitindo assim que o setor público foque naqueles que não têm condições de fazer as respectivas aquisições. A Procuradoria-Geral da República informou ao Supremo Tribunal Federal que investiga em uma apuração preliminar
a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A investigação se refere ao fato de que o primeiro plano de vacinação contra a Covid-19, enviado à Corte em dezembro do ano passado, continha assinaturas de cientistas que, posteriormente, negaram ter sido consultados sobre o texto. A manifestação da PGR ocorreu no âmbito de um pedido de apuração feito pela deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, ao tribunal. A parlamentar defendeu que Pazuello deveria ser investigado por falsidade ideológica e fraude processual por conta do episódio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que sejam fornecidas ao Superior Tribunal de Justiça cópias de 10 documentos com diálogos entre procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. O presidente do STJ, Humberto Martins, que é relator do caso, abriu inquérito para apurar se procuradores do Ministério Público Federal tentaram investigar ilegalmente membros da corte. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, autorizou que os diálogos entre procuradores da Lava Jato de Curitiba e o então juiz Sérgio Moro, roubados por um hacker e apreendidos na Operação Spoofing, sejam compartilhados com o Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, abriu e conduziu um inquérito que apura se os procuradores tentaram investigar ilegalmente membros da corte. Assim como deputados e senadores, os ministros do STJ têm foro privilegiado e só podem ser investigados com permissão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski estendeu ao STJ a autorização já concedida à defesa do ex-presidente Lula e ao Tribunal de Contas da União. Para Lewandowski, nada impede que sejam fornecidas cópias dos documentos aos interessados no caso, desde que não estejam em segredo de justiça. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o afastamento do cargo de governador seja por recebimento de denúncia em processo por crime comum, instauração de processo por crime de responsabilidade ou por medida cautelar penal e que não ultrapasse 180 dias. Afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, Wilson Witzel alega que um prazo maior contraria as Constituições federal e estadual. O relator da ação no Supremo é o ministro Edson Fachin. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro atendeu o pedido do Ministério Público Eleitoral e elevou a condenação do ex-governador Garotinho. Seguindo manifestação do Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro elevou a condenação do ex-governador Antony Garotinho a 13 anos e 9 meses de prisão e multa por compra de votos nas eleições municipais de 2016. Garotinho foi condenado por unanimidade pelos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documento público e coação no curso do processo. A mesma decisão da Justiça Eleitoral em Campos, que tinha fixado pena de 9 anos e 11 meses de prisão e multa de R$ 198 mil. Pela legislação eleitoral, a condenação criminal em segunda instância torna o réu inelegível nos 8 anos seguintes ao da sentença. Assim, o político fica inelegível até 2029. E uma recepcionista de motel, vítima de um assalto à mão armada durante o serviço, será indenizada. Os ministros da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entenderam que a empresa foi negligente por não manter um vigia no horário em que o crime ocorreu. O assalto ocorreu durante a madrugada. A recepcionista foi feita refém e ficou sob a mira de um revólver. No momento do assalto, não havia segurança no local. De acordo com o boletim de ocorrência, ela teve roubados documentos pessoais, chaves de casa e do veículo e cartões de crédito. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, afastou a responsabilização civil do motel por considerar que nem a atividade econômica da empresa, nem a desempenhada pela recepcionista se enquadram como de risco. A relatora do recurso de revista da recepcionista na 8ª turma do TST, ministra Dora Maria da Costa, entendeu que a ausência do vigia em estabelecimentos cuja atividade econômica envolva elevado fluxo de pessoas e movimentação de valores demonstra conduta ilícita do empregador por exposição dos empregados a risco desnecessário. Por unanimidade, os ministros condenaram o motel a pagar R$ 5 mil de indenização à recepcionista.
E você vai ver a seguir as informações sobre o preenchimento da declaração do imposto de renda. Não saia daí, voltamos já já. O texto constitucional ele trouxe para a legislação brasileira a constitucionalização dos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais, que sem dúvida nenhuma são fundamentais para a construção e para a consolidação da nossa tão jovem democracia, né, que surgia ali em 1988. Então é um dever de todos nós, cidadãos brasileiros, a defender o texto constitucional, porque assim estaremos defendendo o Estado democrático de direito tão caro à nossa sociedade. A Receita Federal começou a receber nesta semana as declarações do imposto de renda. Mais de 1 milhão de contribuintes já enviaram as informações. O prazo vai até o fim do mês. No primeiro dia, para declarar imposto, 430 mil pessoas apresentaram as informações de 2020 ao Leão. A declaração do Imposto de Renda 2021 é obrigatória para quem recebeu em todo o ano passado R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis, como salários, férias, horas extras, pensões e benefícios. Mas tem uma novidade. Por causa do auxílio emergencial que foi pago pelo governo por causa da pandemia, quem teve renda tributável no ano passado acima de R$ 22.000 e, além disso, recebeu ajuda emergencial, vai ter de devolver o valor do benefício ao governo federal. O jornalista Carlos Samor soube da novidade e ficou com dúvida. Ouvi falar que quem recebeu o auxílio emergencial precisa declarar no imposto de renda. Isso é verdade? Como eu faço? Carlos é um dos mais de 62 milhões de brasileiros que receberam ajuda do governo no ano passado. A renda dele, que antes era de R$ 24.000, por causa da pandemia, fechou 2020 em R$ 18.000. Este consultor explica que, neste caso, não se aplica a nova regra. Não, quem recebia R$ 24.000 nos anos anteriores e no ano passado reduziu ainda mais, ficando com R$ 18.000, não está obrigado a fazer o imposto de renda se apenas teve esse fato. O que obriga a pessoa a fazer o imposto de renda neste ano e que recebeu o auxílio emergencial é aquele que, além do auxílio emergencial, recebeu ainda rendimentos tributáveis em montantes superiores a R$ 22.847,76. E só para frisar em relação às datas, as declarações começaram a ser recebidas pela Receita Federal na última segunda-feira, dia 1º de março, e elas podem ser entregues até o dia 30 de abril. As restituições começam a ser pagas em maio. Para tirar algumas dúvidas sobre o preenchimento do imposto de renda, eu converso agora com o professor de Direito Empresarial, Henrique Araque. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso, professor. Bom, eu acho que o auxílio emergencial é a principal mudança, digamos assim, no imposto de renda neste ano. Inclusive, vimos na reportagem, né, o Carlos ali, o personagem com dúvida, devo declarar, não devo? É o destaque do ano? Eu acredito que sim, porque foi a grande alteração que afetou a maior parte das pessoas, né? Teve outras alterações importantes, mas foram mais assim de forma, do que é possível se fazer, né, agora com o novo programa de declaração de imposto de renda, mas eu acredito que a percepção do auxílio emergencial seja, sim, o grande destaque que a gente pode tirar de dúvidas aí do pessoal. Contribuinte não cair na malha, quais são as dicas? O auxílio, por exemplo, quem deve declarar, quem recebeu, é aquele auxílio principal, a extensão também deverá ser apresentada? Então vamos lá, tanto o auxílio emergencial quanto aquela extensão da medida provisória, eles são rendimentos tributáveis, são rendimentos tributáveis. Então, para quem está obrigado a declarar, né, ele deve considerar aquilo ali. O grande destaque é o seguinte, é que quem só percebeu o auxílio emergencial, mesmo com a extensão, não vai alcançar aquele primeiro piso, né, que torna obrigatória a declaração. Agora, quem somado com a percepção tanto do auxílio quanto da extensão
né, tiver percebido mais ou menos, para ser mais preciso, R$ 22.847,76 de rendimentos tributáveis, quando você somar isso tudo, vai ultrapassar aquele piso mínimo. E aí essa pessoa vai ser obrigada a, não apenas a declarar, como vai ser obrigada a restituir para o governo o que ela percebeu de auxílio, mas não terá que devolver o que percebeu de extensão. Professor, eu observo que o fisco ele vem se adaptando, né, às novas modalidades de moedas, de transações financeiras. Criptomoedas, também temos uma novidade em relação a essa ferramenta. Exatamente. A criptomoeda, bom, ela é um ativo como outro qualquer e, portanto, ele tem que ser declarado como para quem é obrigado a declarar. A grande diferença é que, neste ano, a novidade é que há um campo específico para as criptomoedas, né, para as chamadas altcoins, aquela coisa toda, para fazer uma declaração mais específica. Isso é uma grande novidade procedimental. No ano passado, me parece que algumas medidas foram instituídas como forma de treinamento, entre aspas, ao contribuinte. O que já começa a valer de fato esse ano? Se não for feito dessa forma, o contribuinte cai na malha. Então, o que acontece é o seguinte, você pode fazer algumas simulações com o próprio programa, que eu recomendo que faça. Principalmente se não souber trabalhar, consultar um profissional adequado, um contador, para poder tirar essa dúvida. Porque se você deixa você é obrigado a apresentar a declaração e você não apresenta, você incide uma multa de mais ou menos 1% sobre o valor que você tem que pagar de tributo por mês de atraso, limitado ao máximo de 20%. Fora que você pode ter o seu CPF bloqueado. Então, assim, é importante contar com o auxílio de um profissional capacitado para tanto, se você não souber fazer, ou então trabalhar com aqueles procedimentos simulados que a própria Receita já traz. Então, na dúvida, é melhor enviar a declaração e depois fazer aquela retificadora? Exatamente, porque você tem aquele prazo. Errar, todo mundo está sujeito. Você pode fazer uma declaração errada, equivocada, porque você esqueceu de uma ou outra fonte tributável, ou você preencheu algum documento equivocado. Isso não incide multa. O que não dá é perder aquele prazo agora de 30 de abril, né? Ano passado foi estendido por conta da Covid, não perder esse prazo de 30 de abril para apresentar uma declaração. Na dúvida, manda e depois retifica. Por enquanto, não temos extensão de prazo, termina no dia 30 de abril. Né? Então é bom o brasileiro correr, que muita gente já entregou, mas tem muito brasileiro também que deixa para a última hora. Parece que já é uma questão cultural, né? Exatamente, mas também às vezes a própria fonte pagadora demora, né, a enviar aquele comprovante, atrasa. Às vezes nem sempre é culpa do contribuinte. Mas claro, né, assim, todo mundo acaba deixando para fazer as coisas de última hora, e isso acaba influenciando, inclusive, no prazo para receber a instituição. Então, quanto mais cedo apresentar a declaração, mais cedo você fica na fila para receber a eventual restituição, claro. E é bem intuitivo, né, o aplicativo, dá para fazer a simplificadora ali, sozinho, baixar e fazendo devagarzinho, qualquer coisa, procura a ajuda de um especialista, né? Exato. O que eu recomendo é que quem teve bastante, e quem não teve, né, bastante despesa com médico, com consultas, que teve algum investimento com questões educacionais, normalmente é isso que acaba acontecendo, tenta conseguir ou guardar, né, se não para esse ano, para o próximo ano, guardar os comprovantes e tentar jogar essas informações lá para fazer a completa, porque muitas vezes a restituição acaba sendo maior e é mais vantajoso para o contribuinte. Você falou em restituição e guardar a papelada de escola, de saúde. É bom a gente correr e apresentar logo, porque vem mudanças por aí, né? No Congresso já há um debate em torno da retirada das deduções, né? O governo vai precisar de fonte de custeio, né? Assim, a gente está passando por um período muito grave da economia, então é possível sim que haja mudanças nessa situação. Então, quanto mais cedo você consolidar, mais cedo você consegue, né, adquirir o direito, vamos dizer assim, ou pelo menos ter uma base boa para uma briga judicial, caso seja necessário. Ok, muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas. Boa tarde, até a próxima, professor. Boa tarde, até a próxima. E você vai ver a seguir em um novo quadro especial às sextas-feiras. Confira a evolução da estrutura do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal nos 130 anos da Corte na era da República. Até já! A Constituição brasileira representa a vontade do povo. É um texto extremamente claro e cuidadoso,
com relação aos direitos fundamentais do cidadão. Esse texto deve ser respeitado em todas as instâncias. A presidência do Supremo Tribunal Federal antecipou para o dia 7 de abril o julgamento da Lei de Propriedade Industrial. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o artigo 40 da lei possibilita a abertura de prazo indeterminado para a vigência de patentes de invenção e de modelos de utilidade em caso de demora na apreciação do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Bom, a análise do processo estava prevista para ocorrer na sessão do dia 26 de maio, mas o relator, o ministro Dias Toffoli, solicitou à presidência do tribunal que o julgamento fosse antecipado. Segundo o ministro, isso seria necessário em virtude de um pedido de medida cautelar apresentado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E no quadro especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, você vai conhecer hoje a evolução da Corte até os dias atuais. A reportagem é de Carolina Chaves. O Supremo Tribunal Federal passou a ser chamado dessa forma a partir da promulgação da Constituição de 1891. Antes, a Corte já tinha sido denominada Supremo Tribunal de Justiça e Casa da Suplicação do Brasil. A partir da proclamação da República, o Supremo Tribunal Federal recebe esse nome e passa a ter a atribuição de realizar o controle de constitucionalidade. Naquela época ainda era um controle difuso e concreto, ou seja, todos os órgãos do judiciário realizavam o controle e essas questões chegavam ao Supremo Tribunal Federal por meio de recursos. A composição da Corte Suprema também passou por várias alterações. Chegou a ter 23 juízes antes da República. A partir de 1891, eram 15 e 16 ministros. E desde a aposentadoria compulsória de alguns ministros na época da ditadura, a Corte passou a ter, até os dias atuais, 11 ministros, que dividem funções entre presidência, plenário e turmas. O Supremo é composto de 3 órgãos: plenário, turmas e presidência. A cada órgão há atribuições específicas. O plenário é responsável pelo julgamento da constitucionalidade das normas. As turmas já ficam mais restritas ao julgamento de habeas corpus e outros recursos incidentes. E a presidência fica responsável também por classes processuais específicas, como suspensão de segurança, suspensão de liminares, além de, evidentemente, caber à presidência toda a estrutura do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno que disciplina os serviços da Corte também evoluiu para acompanhar as mudanças nas atribuições do STF. O primeiro foi instituído em 1891 e contava com 155 artigos. Hoje, o regimento interno tem 369 artigos e 51 emendas sobre organização, composição e a competência dos 3 órgãos da Corte. A Emenda 45 de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário, criou o Conselho Nacional de Justiça, um órgão de controle do Judiciário que é presidido pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Outra mudança nas atribuições do Supremo Tribunal Federal com a reforma do Judiciário foi que a Corte passou a receber recurso de repercussão geral, um instrumento que permite a análise de temas que extrapolam o interesse das partes e que sejam aplicados de forma mais ampla, por se tratar de grande relevância política, social e econômica. Em 2007, na gestão da ministra Ellen Grace, essa análise de repercussão geral passou a ser feita pelos ministros de forma virtual. Um dos primeiros passos para a justiça entrar no mundo virtual. O Supremo se adequa ao novo ambiente digital e cada um dos ministros coloca o seu voto virtualmente a favor ou não da presença do requisito da repercussão geral.
Mais tarde, no ano de 2016, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, inclusive nós estivemos à frente desse trabalho, fizemos a emenda regimental 51, em que o Supremo alargou as hipóteses de discussão em plenário virtual, não apenas mais o caráter da repercussão geral, mas também o julgamento de agravos regimentais, de embargos de declaração, ou seja, de recursos vinculados aos processos, em uma tentativa bem-sucedida de diminuir a grande massa de processos que ficavam sem julgamento no Supremo. Em 2016, na gestão do ministro Dias Toffoli, o ambiente virtual passou a receber mais tipos de processos para acelerar a resposta para o cidadão. E no ano passado, por causa da pandemia, foi preciso estender a todas as classes de processos para que fosse possível o julgamento pelo plenário virtual. E as sessões de julgamento das turmas e do plenário passaram a ser por videoconferência no YouTube. A internet possibilitou que 90% dos servidores do STF passassem a trabalhar de casa e que os cidadãos e advogados pudessem ter acesso à justiça de forma remota. Com a tecnologia, isso muda totalmente, né? Hoje, inclusive, é possível que esse processo se acelerou agora no contexto da pandemia. É possível que um advogado que atua no Estado, ele faça uma audiência com um magistrado que integra o Supremo Tribunal Federal por meio virtual. Então, isso amplia muito o acesso à corte. Mas não só. O site do Supremo Tribunal Federal provê amplo acesso aos precedentes da corte. Portanto, é possível acompanhar de maneira muito precisa aquilo que a corte vem decidindo. É como voto, senhor presidente. É o voto, senhor presidente. Como voto, presidente, pela improcedência. Hoje é o primeiro encontro do Mulheres Debatem e o tema é igualdade. Promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, todas as sextas-feiras, às 15 horas, o evento será um bate-papo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e a jornalista Pétria Chaves vão conversar com a juíza federal Adriana Cruz e com a cientista política Flávia Biroli. TSE convida para a nova série Mulheres Debatem. No mês de março, todas as sextas, ao vivo, às 3 horas da tarde. Abertura do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e mediação da jornalista Pétria Chaves. Acompanhe no YouTube da Justiça Eleitoral. Não perca! Então anote aí na agenda, durante todo o mês de março, às sextas-feiras, 15 horas, 3 da tarde, Mulheres Debatem. E começa na próxima segunda-feira, no dia 8, a Semana Nacional da Mulher, promovida pela Justiça Eleitoral. Até sexta-feira, os tribunais regionais eleitorais vão debater o que as mulheres querem. São palestras com temas variados, mostra de vídeos e exposição fazem parte da programação. Esse evento vai ser transmitido pelo YouTube. Mais informações no site do TRE de cada estado. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana. Boa tarde para você. Tchau, tchau.